programa de hoje nós vamos meditar a primeira leitura de ontem, sexta-feira. Você que foi à missa vai recordar. Uma leitura muito forte e muito propícia ao tempo quaresmal. A igreja é sábia, né? Eu fico observando como a igreja organiza a liturgia da palavra. Cada trecho da Sagrada Escritura que ela coloca para aquele dia é como se fosse uma flecha atravessando o nosso coração. É o próprio Deus nos falando através das Escrituras por meio da sua Santa Igreja. E a leitura de ontem foi Isaías 58, de 1 a 9. Isaías 58, de 1 a 9. Mas eu vou refletir apenas um trecho. Eu vou ler de 3 a 7. O texto começa com uma pergunta do povo a Deus. O povo pergunta: por que não te regozijaste quando jejuávamos e o ignoraste quando nos humilhávamos? E aí a resposta de Deus pela boca do profeta é porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque, ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Vou parar por aqui, depois eu continuo. Vejam, meus irmãos, as pessoas questionavam a Deus, mas nós fizemos jejum e Deus não ficou satisfeito. Nós fizemos penitência e Deus não se comoveu. E a resposta do Senhor é muito clara. É porque vocês fazem jejum, penitência, sacrifícios, humilhações, com um espírito completamente equivocado. No dia do vosso jejum, cuidais de negócios e oprimis os vossos empregados, ou seja, de que adianta você jejuar e ao mesmo tempo ser injusto? Essa é a grande pergunta. Porque, meus irmãos, talvez você que está me escutando aí agora pense da seguinte forma: não, o que agrada a Deus são as orações. Quanto mais eu rezo, mais Deus fica feliz. Isso não é verdade. O que agrada a Deus é a oração acompanhada da justiça. O que agrada a Deus é a oração acompanhada da justiça. Tanto é verdade que na Sagrada Escritura, justiça e santidade têm o mesmo sentido. Basta a gente recordar a denominação de São José na Bíblia Sagrada. José, homem justo. O que significa dizer José, homem justo? É o mesmo que dizer José, homem santo. O justo é aquele que vive de acordo com a lei de Deus. O justo é aquele que não oprime o seu irmão. O justo é aquele que não prejudica ninguém. O justo é aquele que faz tudo o que é correto. Então, a oração acompanhada da injustiça, ela não serve de nada para Deus. Nós poderemos rezar 1000 terços. Podemos jejuar uma semana sem parar, a pão e água. Podemos fazer penitências, caminhadas, celebrações, mas se somos pessoas injustas, opressoras, maldosas, que prejudicam o irmão, nada disso agradará ao Senhor Deus. É por isso, meus irmãos, que na Quaresma, observem que na quarta-feira de cinzas, a igreja nos traz o texto de Mateus capítulo 6, onde Jesus vai nos pedir jejum, oração e caridade. São as três coisas que devem nos acompanhar nessa Quaresma. Jejum somente não vai adiantar.
Oração apenas também não vai servir. Tem que ter a caridade. A caridade com a justiça. Então, esse texto de Isaías é um lembrete para que a nossa quaresma não seja uma quaresma vã, sem frutos. E continua o texto. É porque ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Por exemplo, digamos que na quaresma você se compromete a participar todos os dias da Santa Missa, ou rezar a via sacra. Mas quando você chega em casa, briga com o marido, briga com a esposa, briga com os filhos, briga com os pais, briga com os vizinhos, briga com... Gente, essa quaresma está adiantando de quê, pelo amor de Deus? Essa via sacra, qual foi o fruto que ela deu? É o Senhor que está dizendo, não é Padre Gabriel, não. Não façais jejum com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Não adianta. Ah, padre, eu escolhi uma penitência esse ano, foi forte. Eu vou levantar todos os dias de madrugada para rezar. Que bom. Graças a Deus que você está se dispondo a fazer esse sacrifício. Agora, se você acorda de madrugada para rezar, mas passa o dia inteiro provocando as pessoas, causando picuinha, colocando um irmão contra o outro, fazendo fofoca, procurando intriga, praticando injustiça, ora, meu irmão, é melhor dormir até tarde, mas quando acordar, ser uma pessoa melhor. Ah, padre, minha penitência nessa quaresma, eu tirei o doce, a carne, o refrigerante, etc. Maravilha, isso é bom. Isso agrada a Deus. Porém, essa penitência, este sacrifício que eu estou fazendo, não pode ser acompanhada da injustiça, da falta de caridade, da falta de paciência, da falta de humildade. Não, meus irmãos. Quaresma boa, penitência boa, jejum agradável a Deus é aquele que faz de mim uma pessoa melhor. É aquele que me torna um ser mais caridoso, mais benevolente, mais solidário. Lembrem-se da parábola do bom samaritano. O sacerdote passou pelo homem caído no chão, não fez nada, porque ele estava preocupado com o ritual que ele iria fazer no templo de Deus. O levita passou, a mesma coisa, não posso parar, eu não posso me contaminar com sangue, eu tenho que estar puro para poder servir no templo. Passou o samaritano, que não era, do povo, de Israel, desceu do jumento, lavou as feridas do homem, colocou azeite nas suas feridas, o enfaixou, levou até uma pensão, uma hospedaria, e disse ao dono da pensão: toma conta dele, até ele ficar bom. Quando ele voltar, o que você gastou com ele eu pago. E foi embora. E Jesus vai dizer: quem fez o bem, quem praticou os mandamentos, foi aquele bom samaritano. Então, tenhamos este espírito quaresmal. Oração, maravilha. Não vivemos sem rezar. Penitência, sim, precisamos mortificar os nossos sentidos. Mas a caridade tem que acompanhar tudo isso. A misericórdia para com o irmão tem que acompanhar tudo isso. A bondade para com as pessoas tem que acompanhar. Não adianta. Espírito de inveja. Ah, padre, esse ano na quaresma eu fui à missa todos os dias. Foi o meu propósito com Deus. Comunhão diária. Sim. E aquela inveja do irmão já deixou de lado?
E aquela picuinha com um colega de trabalho, já esqueceu? E aquele rancor, aquele ódio que você carregava daquela, já deixou para lá? Se sim, tua quaresma vai ser santa e abençoada, e os teus pedidos chegarão ao trono de Deus. Continua o texto da Bíblia Sagrada. Acaso, Deus continua falando, acaso é esse jejum que aprecio o dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça e deitar-se em saco e sobre cinzas? Acaso chamas a isso jejum, dia grato ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. Pronto. Veja que Jesus, em Mateus 6, vai nos dar a dica completa. Quando vocês jejuarem, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que ninguém saiba que vocês estão jejuando. Quando vocês rezarem, entra no quarto, fecha a porta e reza ao Pai que vê o oculto. E quando você der esmola, que a tua mão direita não saiba o que fez a tua mão esquerda. Então, meus irmãos, é com esse espírito que nós queremos viver a quaresma de 2025. Peça ao Senhor essa graça. Senhor, eu quero rezar bem, mas eu quero ter mais paciência com minha esposa. Senhor, eu quero fazer um jejum, mas eu quero ser também caridosa com o meu marido. Senhor, eu quero fazer uma penitência, mas faça com que no meu trabalho eu não seja uma pessoa maliciosa, invejosa, fofoqueira. Porque com a língua que muita gente reza, é a mesma língua que mata o irmão com a fofoca. Então peçamos ao Senhor que a quaresma para nós seja um tempo verdadeiramente de conversão. Rasgai o coração e não as vestes, ou seja, rasgar por dentro e não por fora. Rasgar por dentro. Rasgar o coração, tirar toda a maldade, toda a sujeira, toda a impureza, tudo aquilo que nos contamina. Padre, eu sou uma pessoa caridosa, eu tenho minha empresa, ajudo a igreja. Sim, e você está pagando o salário digno aos seus funcionários? É uma pergunta. Padre, eu tenho meu trabalho, graças a Deus, sim, mas você é justo no seu trabalho? Faz tudo direitinho, não trapaceia, não é desonesto? Então, o Senhor exige de nós um coração misericordioso. O Senhor reclama de nós um coração misericordioso.